Olá, pessoal! Eu me chamo Matheus, sou graduando de licenciatura em Física e atualmente bolsista do programa Residência Pedagógica. E hoje vamos falar sobre lançamento vertical. Para esta aula, é importante que vocês já tenham visto os conceitos de movimento uniformemente variado e queda livre. Bom, de acordo com a visão aristotélica, que prevaleceu por quase 2000 anos, como a pedra é um corpo pesado, seu lugar natural é no solo. Ou seja, se lançarmos um objeto para cima, ele tenderá a voltar em direção ao solo. Como podemos definir um lançamento vertical? Lançamento vertical pode ser definido como um movimento forçado, ou seja, contra a natureza, sendo um movimento provocado pela ação humana. Ou seja, ao lançarmos um objeto devido à ação da gravidade, ele acaba sendo forçado, pois ele está atuando contra a gravidade, visto que a gravidade ela atua em direção à Terra, ao centro da Terra. Logo, o movimento descrito pelo projétil, ele é chamado de movimento retardado pela aceleração da gravidade, até que ele atinja a altura máxima e em seguida entre em queda livre, onde já vimos que no movimento em queda livre o corpo ele atua em função da gravidade. Bom, na figura ao lado, podemos perceber que no ato de lançamento, a bola adquire certa velocidade. Mas conforme ela vai subindo, a velocidade vai diminuindo até que ela atinja sua altura máxima, onde em seguida ela entra em movimento de queda livre. Ou seja, a cada instante de tempo, sua velocidade diminui aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Lembrando que esse tempo é equivalente no SI a segundos. Então, quando ela sobe 1 segundo da sua velocidade inicial, ela perde 9,8 metros por segundo ao quadrado, que é equivalente à aceleração gravitacional. E quando ela está no tempo 2 segundos, ela diminui 2 vezes o valor da aceleração gravitacional. Assim como vimos em queda livre, onde no tempo 1 ela ganha 9,8 metros por segundo ao quadrado e no tempo 2, 2 vezes 9,8 metros por segundo ao quadrado. Vale lembrar que no lançamento vertical a gravidade é dada de forma negativa, visto que ao lançarmos um objeto para cima, ele estará atuando contra a gravidade. E isso é importante na hora de definir nos cálculos, uma vez que, se estivermos falando de lançamento vertical, teremos que considerar a gravidade como negativa. Bom, agora vamos a alguns cálculos usados em lançamento vertical. Vale lembrar que as equações que serão apresentadas a seguir são equações que já foram vistas em movimento uniformemente variado e que as mesmas servirão para calcular a velocidade, a altura e o tempo gasto. A primeira é a equação horária da posição, onde só trocaremos a aceleração, visto que a aceleração presente no movimento é a aceleração gravitacional, e como estamos falando de lançamento vertical, ou seja, para cima, a gravidade será dada negativamente. A próxima é a equação horária da velocidade, onde seguirá os mesmos parâmetros falados anteriormente para a aceleração. E por último, a equação de Torricelli, onde também teremos as mesmas considerações para a aceleração. Agora, vamos a um exemplo de aplicação. Do alto de uma torre a uma altura de 35 metros em relação ao solo, um corpo é lançado verticalmente para cima com velocidade inicial de 30 metros por segundo. Despreze a resistência do ar e considere a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Determine a. O tempo desde o instante de lançamento
t igual a 0 até o corpo atingir o ponto de altura máxima. B. A altura máxima atingida pelo corpo é em relação ao solo. Bom, agora nesse instante é importante que você pause este vídeo e tente resolver o exercício sozinho. Bom, agora vamos à resolução. Para resolvermos a letra A, poderemos utilizar da equação horária da velocidade, onde teremos que, quando o objeto atingir a altura máxima, teremos a velocidade igual a zero. E a velocidade inicial foi dada como 30 metros por segundo. Temos a gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado, porém negativa, visto que o objeto está sendo lançado para cima, ou seja, contrária à força gravitacional, vezes o tempo. Com isso, conseguimos definir o tempo que foi gasto para o objeto atingir a altura máxima, que é de 3 segundos. Após encontrarmos o tempo, podemos fazer a letra B, onde ele quer encontrar a altura máxima que esse corpo atingiu em relação ao solo. Então, para isso, utilizaremos da equação horária da posição, onde, após fazer as substituições dadas pelo exercício, mas o tempo que encontramos para o objeto atingir a altura máxima, teremos que a posição deste objeto será de 80 metros em relação ao solo. Bom, por hoje é só isso. Espero que tenham gostado. Caso necessário, revisem o conteúdo e até a próxima. Bom, por hoje é só isso. Espero que tenham gostado. Caso necessário, revisem o conteúdo e até a próxima.